Olá, estamos começando mais um programa Conversa com o Tiago. No dia 1º de junho é comemorado o Dia Nacional da Imprensa. Para comemorar essa data tão significativa, hoje converso com uma pessoa muito especial. Ele foi professor do Colégio Estadual de Barbacena, da EPICAR e da Universidade Federal de Juiz de Fora. É jornalista profissional, além de possuir grande experiência como servidor público. Com um ponto de vista diferenciado, ele é comentarista do programa Contato Direto da Rádio Sucesso. Hoje tenho o prazer de conversar com o Geraldo Faria. É um grande prazer ter você em nosso programa, Geraldo. Tiago, o prazer é nosso, muito honrado com o convite. Estamos aqui para manter essa conversa e espero que o público goste, porque nós vamos falar de um tema especial, como você já citou, que é o Dia Nacional da Imprensa. Essa imprensa tão badalada, mas tão criticada, tão qualificada, mas tão menosprezada, tão festejada, mas tão importante para o destino desse país. Ô Geraldo, para começar o nosso bate-papo, fala pra gente quando e por que você começou a trabalhar com comunicação? Começamos muito cedo, ainda ginasianos no estadual, fomos convidados a participar do programa do Estudante na Rádio Correia da Serra e em participando lá fomos convidados posteriormente para fazer parte do quadro de locutores da emissora e ingressamos nessa área artística da emissora por algum tempo. Logo depois entramos no jornalismo esportivo, montamos uma boa equipe de esportes lá na Rádio Correia da Serra, fizemos grandes trabalhos, jornadas esportivas e depois eu tive de paralisar porque me dediquei ao magistério depois de 30 e 35 anos, foi que eu retornei às hostes radiofônicas como comentarista. Você é comentarista jornalismo, né, do programa Contato Direto, um programa de grande audiência e um programa diário, né? Conta pra gente aí como que é a logística, a preparação desse programa. Ô Tiago, a Sucesso conta com profissionais de alto nível e capacidade. Desde cedo, 7 horas da manhã, o Rogério já está na emissora, acessando as principais agências noticiosas do país, hoje são várias, os principais jornais brasileiros, e ele faz uma espécie de apanhado das notícias mais importantes que merecem registro no nosso programa às 11 horas. Então ele faz a primeira redação daquilo que ele consegue captar em termos de agência de notícias. Mas logo à noite a gente já recebe do Ricardo Salim uma pauta a ser desenvolvida no programa. O Salim durante todo o dia, toda a tarde e também à noite, até 24 horas, até a meia-noite, ele faz um apanhado de todas as notícias, faz uma pauta já inclusive com uma pré-redação do que a gente pode comentar e a gente chega de manhã lá, discute essa pauta, o que é possível, o que vai ser possível, o que é importante, o que não é importante. Junta-se a ele a competência de Vitor Vicente, Sandra e a Sabrina Silva, que fazem um trabalho de reportagem espetacular, profissional e que enriquece muito o jornalismo da Sucesso. Juntando isso, meia hora antes eu chego lá e vejo o que eu vou falar. Citar pra gente, porque programa ao vivo acontece muitas coisas, né? Porque não tem como você preparar um programa ao vivo, porque às vezes até uma reportagem acontece durante o programa, você tem que jogar no ar. Então assim, você lembra de algum fato inusitado, alguma curiosidade que aconteceu ao vivo durante o programa que você pode ressaltar pra gente? Algum convidado que falou alguma coisa que não devia, uma saia justa, alguma coisa assim? Acontece? Acontece sim, sempre a gente tende a formalizar uma pauta para um convidado, para uma pessoa que vai ser entrevistada, achando que ele vai caminhar num determinado sentido. Quando chega lá, ele vai para o sentido exatamente o contrário. E a gente é obrigado a improvisar em cima disso. Aí cabe da competência profissional do jornalismo da Sucesso, que é muito boa. Ricardo Salim, o Rogério Barbosa sabem conduzir de tal forma a fazer com que aquele entrevistado dê a informação que o público quer receber e não aquele que quer transmitir. Em determinado momento, nós estávamos entrevistando a semana retrasada vereador e o vereador começou a entrar por uma seara que não era importante para o público. O Salim cortou na hora e disse: nós queremos esta informação e não essa divagação que está sendo feita.
INEP são fatos que acontecem no dia a dia. Essa semana retrasada mesmo, já que já vamos falar de amenidades, eu, indignado com a situação que estava Barbacena e a gente da imprensa sendo metralhado como se a gente fosse culpado do caos que está a nossa cidade, eu fui me empolgando tanto que a minha raiva, talvez, ou a minha indignação aflorou até na própria voz. E no final do meu comentário eu estava eufórico, eu estava, vamos dizer assim, em situação que foi transmitida aos ouvintes o meu estado de espírito. E logo em seguida houve um corte abrupto da minha palavra, porque se encerrou aí o meu comentário. A minha esposa, preocupada que eu estivesse passando mal lá, telefonou para a rádio e recebeu a notícia do funcionário da emissora. Eu não sei se ele vai poder falar com você agora. Aí que a preocupação dela foi maior, mas não foi nada, não. Graças a Deus, estamos aí inteiros e prontos a colaborar para que Barbacena seja muito bem informado. Ô, Geraldo, já que você tocou nesse assunto, realmente alguns políticos locais, né, culpam o trabalho da imprensa pelo caos, né, que a cidade vem passando. Qual que é a sua opinião sobre isso, Geraldo? Infelizmente nós fomos metralhados com essa postura, falta de maturidade para quem está no poder, porque a imprensa, como a gente diz, é o quarto poder, assim como existe o executivo exercido por, no caso, o município, o prefeito, existe o legislativo, no caso, a Câmara de Vereadores, existe o judiciário, os juízes, o Ministério Público, enfim, toda essa ação, existe a imprensa. A imprensa não produz buraco, a imprensa não produz fila na saúde, a imprensa não é responsável pelos atrasos de exames. Tem gente que pega exame o dia que é comunicado que está pronto para fazer o exame, a pessoa já morreu. A imprensa não é culpada da falta de merenda, a imprensa não é culpada da condição das estradas vicinais, as estradas dos nossos distritos estarem em verdadeiro pandané. A imprensa não é culpada da mobilidade urbana em Barbacena ser um caos. Esta sinalização aí que parece mais ornamentação natalina, com pisca-pisca o dia inteiro, não resolve nada. É a imprensa que é ocupada? Nós estamos fazendo um trabalho que para o executivo é muito importante. É um trabalho do chamado ouvidor, ombudsman, que é aquele de captar do público a informação de que alguma coisa está errada e a gente informa. Cabe à prefeitura, através dessa informação, tomar as devidas providências. Nós estamos prestando um serviço à cidade. A imprensa de Barbacena faz isso no seu jornal, agora no seu programa. Você não está querendo aqui, vamos dizer, tripudiar em cima da administração municipal. Você está querendo ajudar a administração. Claro, você só ajuda, certo? Você não cura um ferimento largando para lá. Você tem que tratar, botar o medicamento certo, e exigir que a prefeitura tome as devidas providências. Por isso, eu acho uma infelicidade. E não precisou a gente responder. Menos de 8 horas possível, já tinha uma Polícia Federal em Barbacena dando a resposta. É verdade. Ô, Geraldo, dia 1º de junho é comemorado o Dia Nacional da Imprensa, né? Para você, qual que é a importância e a função da imprensa? A importância é vital. Não existe democracia sem imprensa e principalmente imprensa livre. Imprensa não assessoria de imprensa. Porque tem muita imprensa aí que ela não divulga, ela é promotora, ela é institucional, ela divulga aquilo que a empresa quer que se divulgue. A imprensa, como eu já disse na palavra anterior, é o quarto poder, é aquele poder que é capaz de influenciar, que é capaz de modificar, que é capaz de alterar a situação, o status quo de uma situação. A importância da imprensa, principalmente a imprensa brasileira, ela demanda desde o tempo do Império. Dom Pedro II era um defensor da imprensa livre e ele tinha o chamado quarto poder, que era o poder moderador, e ele deu à imprensa a oportunidade da imprensa. Foi ele que criou os principais segmentos de imprensa na época. E até hoje a imprensa, todo esse quadro brasileiro, e agora foi enriquecida a imprensa, porque hoje todo mundo é jornalista. Você já reparou que qualquer acontecimento da cidade, daí a instantes você já tem na sua Facebook, no seu Instagram, na sua rede social a informação?
qualquer pessoa fotografa. Então, se tem um buraco impedindo, pode estar certo que daqui a 5 minutos tem a foto do buraco. Se tem aquela fila, agora dia 1º, vai ali no centro de especialidade médica e vê uma fila que tem lá que se forma no primeiro dia, quilométrica. Pode estar certo que vai ser fotografada e vai. As redes sociais, vamos dizer assim, qualificaram todo o povo a ser jornalista. E nós, jornalistas, temos que ter um olhar crítico sobre isso, a tal ponto de transformar a vida brasileira. Nós hoje estamos vivendo uma situação nacional que, em outros tempos, sem a presença da imprensa, isso ficaria perdido lá no Congresso. E hoje temos. Por exemplo, ontem à noite, 80% ou mais de brasileiros estavam dormindo e o Congresso Nacional aprovou a medida provisória 870 que o Bolsonaro tinha baixado para que os ministérios, ao invés de 29, passaram a ser 22. O que aconteceu? Corria paralelamente a medida de passar o COAF do Ministério da Justiça para o Ministério da Economia. Se isso acontecesse, se o Senado voltasse, uma decisão que foi feita pela Câmara, se o Senado alterasse, essa medida voltaria, ou esse processo voltaria à Câmara. Como termina no dia 3 de junho, segunda-feira, a validade, o Moro ou mesmo o Bolsonaro ficaria com o risco de não ter aprovado, voltaria tudo como antes. Então, no calor da noite foi feita essa decisão, essa manobra. O próprio governo federal falou, não precisa aprovar o Moro, não, desde que a reforma administrativa prevaleça. Então, foi votado isso à noite. Se você não noticiar hoje para o público, ele nem vai ficar sabendo que na noite de ontem foram resolvidas essas situações delicadíssimas para o Brasil. É engraçado assim, às vezes algumas autoridades criticam a imprensa, mas quando precisam da imprensa, chamam a imprensa. Quando se querem se promover, né? Aí a imprensa é benéfica para eles, né, Geraldo? Tem esse lado também, né? Tanto assim, se você for olhar na história, os grandes veículos de comunicação do Brasil, rádio, jornal, televisão, foram dados aos políticos. Eles fazem questão enorme de deter nas suas mãos esse poder que eles sabem que a imprensa tem. E por isso, eles, ao longo da história, são detentores dos grandes canais de comunicação do Brasil, porque eles sabem do peso que isso representa. É verdade. Geraldo, nós vamos para o nosso intervalo, tá? No próximo bloco, eu gostaria que você falasse um pouco sobre se você já sofreu algum tipo de pressão, algum tipo de censura. A gente já volta com o programa Conversa com o Tiago. Não tenha dúvida, educação de qualidade é no Aprendiz. Matrículas abertas, segundo semestre 2019. Faculdade de Direito e curso técnico de enfermagem. O mercado exige os melhores. Faça sua matrícula agora e ganhe 30% de desconto nas mensalidades. Aprendiz Barbacena, Rua Norma Stephanie, número 108, bairro Ibiapaba. Telefone 3339-6850. Acesse aprendiz.edu.br. Estamos de volta com o programa Conversa com o Tiago. Hoje recebendo o jornalista Geraldo Faria. Geraldo Faria, nesses anos como jornalista, você já sofreu algum tipo de pressão ou algum tipo de censura? Ô Tiago, dizer que não teve seria inverídico. Na verdade, a gente sofre pressões de todo lado, tanto da instituição na qual nós trabalhamos, como de outros segmentos que forçam a emissora a tentar conduzir a gente. Como eu trabalho numa área muito particular, a decisão sobre o que falar na hora, o jornalismo da Sucesso, a gente sabe que tem que ter uma coerência entre a linha da Sucesso, do jornalismo praticado pela emissora, e o que nós vamos falar. Nós não vamos, vamos dizer assim, degladiar com a própria emissora, é evidente. Mas essas pressões a gente contorna. Censura não. Pelo menos lá na emissora agora que nós trabalhamos, nunca tive essa situação de censura. A censura do conteúdo.
né? Às vezes ele me censura que eu entusiasmo demais, que eu me empolgo demais, ou que eu me enraiveço demais na hora. Né? Ele fala, calma, Geraldo, que a coisa ainda vai por aí. Não é uma censura, é uma preservação, inclusive, da minha saúde emocional. Mas censura, não. Mas pressão tem. Alguma pressão externa de alguém ter comentado, ô Geraldo, não fala isso, não faz isso. Tem. Né? Tem a pressão passiva, aquela que apenas lamenta, não me livra isso aqui, não bate nisso não, eu estou sofrendo muito. Tem essa pressão. Mas tem aquela pressão, vamos dizer assim, sistemática, aquela até de ameaça. E tem as, vamos dizer assim, censuras ou talvez pressão querendo desqualificar a situação da gente. Isso eu não me importo, vou continuar batendo nas teclas, botando a mão na ferida, e é isso que Barbacena precisa. Ô Geraldo, tá difícil trabalhar com a imprensa aqui em Barbacena? Como é que tá? A Barbacena não tem aquela cultura de dar suporte à imprensa. Nós temos muito poucas pessoas que acreditam no poder da imprensa e não aplicam recursos. É preciso saber que publicidade é investimento. Você não está gastando com publicidade, você está investindo no seu comércio, na sua atividade econômica, e que quanto mais transparente, quanto mais visibilidade, quanto mais vitrina você dá para a sua atividade, mais você vai ter presença do público. Barbacena tinha essa cultura de não se acreditar muito em empresa. E por isso a dificuldade. Os próprios órgãos municipais, estaduais, não dão o devido financiamento. E nós que divulgamos. Se você vai fazer uma campanha aqui em Barbacena, faça a campanha sem ter imprensa para você ver quem vai lá participar do evento, quem vai participar de uma campanha de vacinação, quem vai participar de um processo licitatório, enfim. A imprensa de Barbacena, ela precisa ser mais valorizada, dar crédito. E nós estamos conquistando. Você hoje, com esse espaço que você tem na televisão, no seu canal de rede social, é uma presença que é respeitada. Porque hoje, quem está na rede social ou nas redes sociais sabe da importância que tem a imprensa. Somos nós que somos formadores de opinião. Antigamente tinha emissora do lado político A, do lado político B. Se você era do lado político A, você só ouvia a imprensa A. Se você era do lado B, só ouvia do B. Agora não, você tem uma outra dimensão. Você, Tiago, por exemplo, está aí livre, leve, solto, claro, com as dificuldades econômicas que tem que se fazer imprensa, mas você faz com a dignidade que o jornalista tem que ter. Ele tem que ter independência. É verdade. Ô Geraldo, você já mencionou aqui o avanço das redes sociais, né? Com esse avanço, muitas pessoas, Barbacena, várias cidades do Brasil, se julgam jornalistas. Por um lado, é bom, porque a notícia se espalha. Mas, por outro lado também, essas pessoas não têm nenhum tipo de conteúdo, nenhum tipo de estudo sobre a comunicação. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que todo mundo está se sentindo também jornalista, porque há um encantamento, tem gente que fica inebriado com a notícia. Ao abrir lá a imagem da televisão, tem gente que tem um encanto por William Bonner, né? Outros nomes do grande jornalismo, eles se acham encantados e acham que tem condições de fazer. O jornalismo é uma ciência muito difícil. Você, por exemplo, quando abre um jornal, você tem o famoso lead. Lead é aquele momento em que a notícia tem que tomar forma. Então você tem que saber o que, quem, quando, como e por quê. São princípios. Uma notícia tem que ter tudo isso num pacote só. E nem sempre a pessoa traz. Existe o jornalismo social, aquele que a empresa ou o segmento que tem interesse vai lá, dá uma noitada, põe um vinhozinho na mesa, uns queijinhos, compra a notícia através dessa atividade social. Esse é um jornalismo perigoso, porque ele tem espaço. Ele, vamos dizer assim, mexe com o ego das pessoas, põe as pessoas lá em cima, o empresário, a sua empresa, a sua atividade, lá no patamar, sai no jornal, mas ela não tem
conteúdo, ela não tem profundidade, ela não tem credibilidade, o valor e a credibilidade que o jornalismo tem. Não fie muito nesse jornalismo, certo? Como avanço social, muito importante. Tem muita gente que troca aí a sua opinião por uma garrafa de vinho ou uma mesa de petiscos. Então, Geraldo, a gente vê muito isso na nossa realidade, né? Muitas pessoas tentam se promover puxando o saco de políticos, de alguns empresários, né, para se promover, né? E, então, assim, existe muito interesse realmente nesse meio, né? Desse meio das redes sociais, dos, entre aspas, pseudo-jornalistas. Exato, né? é aquela expressão que o povo diz, né? O puxa-saquismo é o corrimão do sucesso. Tem gente que usa desse artifício para ter uma ascensão, para ter uma promoção, para ter recursos, para ter emprego, para ter uma posição na sociedade através dessa atividade muito perigosa e que a gente tem que ter muito, vamos dizer assim, precisão no tato jornalismo para não confundir as coisas. Mesmo num jornalismo que a gente faz sério, paralelamente existe no mesmo espaço esse tipo de pessoas tidas como jornalistas, mas na realidade são assessores de imprensa pagos pelo poder público, ou às vezes até por entidades particulares. E o prazo de validade dessas pessoas são curtos, né? Curtos, porque assim, a informação deles não tem credibilidade, né? São informações pagas, né? Então... Foi por isso, Tiago, que eu só falei que voltaria ao jornalismo e à rádio o dia que eu tivesse a minha credencial, a minha qualificação profissional. Com muita honra e com muito orgulho, hoje eu tenho a carteira da Associação Nacional de Jornalistas Profissionais, com um registro feito nacionalmente, pertenço ao Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais, jornalistas profissionais. Poderia até ter tido uma identificação anterior, porque por ter trabalhado em rádio e como houve uma legislação própria para admitir radialista como jornalista, eu poderia ter simplesmente o registro de radialista, mas não, quis me formar e eu acho que esse é o caminho. Verdade. Ô, Geraldo, como mencionado aqui no nosso bate-papo, o veículo de comunicação, para ter credibilidade, ele tem que ser imparcial, né? Mas muitas vezes sofre grandes influências de políticos, né? Infelizmente, a manipulação de informação é muito corriqueira aqui nos dias de hoje, não é, Geraldo? Muito, muito, muito. O domínio, né, desses políticos, desses grandes empresários sobre a informação, né? Só que o público hoje em dia está com um poder de percepção, vamos dizer assim, de crítica muito maior. Ele não vai ser mais enganado, não. Imaginem vocês que, por exemplo, num processo eleitoral, vocês já acompanharam as últimas eleições no Brasil? Todas aquelas notícias relativas a percentual de votação, índice de votação, nenhuma vamos dizer assim, instituição ganhou credibilidade, porque todas as pesquisas se tornaram falsas na hora do resultado. Isso é sinal que o público não vai mais na conversa deles. Então, se você pega os jornais, os segmentos, até mesmo Barbacena, você vê lá a foto dos líderes políticos dessa imprensa, aparece cotidianamente, com a cara de pau que, ao mesmo tempo que eles estão, por exemplo, com uma foto com o Sérgio Moro, vão lá e votam contra o Sérgio Moro. E querem dizer que ele está, sim, afinado com o governo. É uma deslealdade jornalística que não cabe mais. Mas o público sabe ver, o povo hoje está atento, né? O povo hoje sabe diferenciar qual é a imprensa real, qual é a imprensa... E eles estão buscando informação nesses veículos de credibilidade, né? Com certeza, com certeza. Ô, Geraldo, você acredita que a liberdade de imprensa sempre vai prevalecer? Ou algum tipo de censura, algum tipo de ditadura pode vir acabar com essa liberdade? Pode sim. A gente que já viveu momentos desse aqui no Brasil sabe que a gente pode ter o risco de repente, a gente sofrer uma censura que inibe a ação. Ninguém está aqui para ser mártir. Exatamente, a gente tem que ter uma imprensa livre e eu acho que a luta pela imprensa livre tem que ser constante, diária. Cada hora que você dá uma informação, você tem que prevalecer nessa informação, ela tem que ser livre mesmo. Você vai sofrer coação, você vai sofrer pressão, você vai sofrer censura, mas o jornalista que tem formação, que tem dignidade, não vai sucumbir.
doa quem doer, nós vamos ter que ter essa impressão. Se amanhã acontecer de perdermos essa independência, perdemos a democracia. Verdade. Ô Geraldo, com todas as dificuldades, a comunicação é maravilhosa, né? Muitas pessoas sonham em trabalhar com a comunicação. Qual conselho que você dá para essas pessoas aí que querem estudar, se formar e trabalhar na área de comunicação? A primeira coisa que eu sugeria é ter vontade e foco. A gente usa uma expressão popular, me permitam, você tem que ter tesão para fazer jornalismo. Você tem que fazer do jornalismo uma vontade acima de tudo. Segundo, você tem que ter qualificação. Não vai ingenuamente para o jornalismo que você vai ser dobrado, você vai ser induzido, você vai ser manipulado. Faça uma formação. Existem cursos de jornalismo do mais alto valor. O Jaime, que está aqui nos focalizando, sabe disso. Nós em Lafayette tivemos os principais jornalistas que atuam na imprensa nacional como professores. Eles nos deram um caminho e disseram das dificuldades e nos mostraram o caminho. Certo? O restante a gente, com a maturidade, com o tempo, vai adquirindo. Mas façam, qualifiquem-se, certo? Todo dia. Eu sou um jornalista que acordo 7h30, 8 horas da manhã, entro na internet, fico até às 10 horas, para quando eu chegar lá na Rádio Sucesso fazer o meu comentário, eu já sei de tudo que está acontecendo no Brasil. Conhecimento é essencial para todas as áreas. Para todas as áreas, principalmente no jornalismo. Você está formando opinião. Você não está simplesmente julgando palavras ao ar, você está formando uma opinião. E além do conhecimento, tem uma personalidade muito importante. Também. Você, num país onde se compra imprensa aí, você vê que a ideia é mais ou menos essa. Até a imprensa nacional, você sabe direitinho que tipo de informação ela vai ser dada, como, de que maneira, qual o interesse. Você está recebendo a notícia, sabe que às vezes até que é verdadeira, mas a intenção da notícia é que compromete esse jornalismo. Você pode dar a notícia de várias formas. Né? Geraldo, queria agradecer muito você, sua presença no nosso programa. Muito obrigado, viu? Ô, Tiago, foi um prazer falar da coisa que a gente gosta de fazer, que é jornalismo, principalmente com essa, vamos dizer assim, dimensão que você dá. É um prestígio que você nos dá, que é muito importante, principalmente agora, dia 1º, Dia Nacional da Imprensa. Nós nos sentimos muito envaidecidos em ser convidado e que você continue com esse trabalho. Ele é muito importante. É um segmento que não depende de nenhuma instituição maior, você tem uma independência para cobrir fatos, para entrevistar pessoas de peso, e a gente da imprensa ser hoje motivo de entrevista para nós é um motivo de muita honra, de muita satisfação. Muito obrigado e foi uma honra ter participado desse programa. Obrigado. Obrigado a todos os telespectadores pela audiência. Na próxima sexta, voltamos com mais um programa Conversa com o Tiago.